legal. Muitíssimo obrigado, senhor professor João Pontes Nogueira, o diretor do Instituto, também minha querida amiga. Eu sou realmente muito grato pelo convite que foi estendido, e porque eu quero crer que talvez essa interação do universo acadêmico com as entidades oficiais que gerenciam toda a política externa é importante, porque a provocação de vocês, para nós, são nutrientes. Né? A partir dela, inclusive, nós podemos fazer uma checagem regular daqueles pontos que talvez estejam mais falhos, porque, para todos os efeitos, essas cúpulas, todos esses agrupamentos, no fundo, tem um segmento que nós sempre dizemos que é People-to-People Forum. São fóruns voltados para a sociedade per se. Então, a nossa ideia central é de que, de alguma forma, todas as novas plataformas de relacionamento internacional, elas possam, de certa maneira, melhorar, chegar no seu ponto auge, que seria a relação não só entre os Estados, mas das sociedades, de cada uma das sociedades. Ou seja, não existe arquitetura de política externa que não almeje naturalmente o bem-estar da população. Então, com isso é o elemento fundamental, e é a partir justamente do universo acadêmico que nós podemos tirar, digamos, a temperatura, o termômetro, a eficácia de um esquema talvez inovador de política externa. Inicialmente, para explicar aos senhores, talvez, não sei se tem eventuais candidatos também, como professor na carreira diplomática, mas eu explicar que esse departamento de relações de mecanismos interregionais nasceu da necessidade de termos uma unidade no Itamaraty que permitisse nós lidarmos com essas novas plataformas, esses novos mecanismos. Naturalmente que não é de hoje que os agrupamentos existem, até do século XIX, século XX, vocês teve entantos cordiais com vários países, teve diversas formas de aglutinação dos países com um objetivo X ou objetivo Y em momentos históricos, postos temporais diferentes. Mas esses novos agrupamentos, de certa maneira, eles evidenciam a fragilidade do sistema atual da governança global. Ou seja, como a própria presidente Dilma falou, que a ONU envelheceu. Recentemente ela fez um comentário nesse sentido. E, de fato, o que nós percebemos é que a estrutura de poder hoje, a governança global, que é o termo que nós utilizamos, moderno, né? A governança global coloca, e ela tem como ator principal, naturalmente, as Nações Unidas, guarda, naturalmente, os resquícios de um mundo pós-guerra. Então, uma situação que vocês já estão cansados de saber, que reflete uma situação de um universo muito distinto do atual. E, naturalmente, é muito difícil você conceber que possamos resistir a essa estrutura até os dias atuais. De uma forma ou de outra, nós temos que adequar os interesses dos Estados. Hoje, nós temos cerca de 193 países que estão nas Nações Unidas, o Sudão do Sul incorporou-se ao universo das Nações Unidas, e naturalmente temos alguns países ainda que estão na função de utilização, mas ainda que poderão vir a se emancipar politicamente. O nosso universo de países hoje em dia é em torno de 200. E naturalmente que é muito difícil imaginar uma governança global baseada num número muito limitado de países que efetivamente não reproduzem mais a importância da escala econômica e o perfil político de cada um deles. Daí, talvez essas plataformas tenham nascido um pouco em função a uma resposta à necessidade de atualização dessas nossas esferas de poder. Então, o departamento que eu dirijo, ele nasceu, como a Adriana falou, justamente das coordenadorias que foram criadas. Foi criada inicialmente uma do Fórum IBAS, que é, enfim, digamos, um primo dos BRICS, o IBAS, o IBAS triangular, como nós chamamos, que é o Fórum de Diálogo Índia, Brasil, África do Sul. Havia no Itamaraty uma coordenação que só se ocupava do IBAS. Depois houve uma outra coordenação criada nos países América do Sul e países árabes, a ASPA. Depois foi criada uma outra para a África e América do Sul. Depois outra para a América Latina, Ásia de Leste. Fora temos também o G15, aí você coloca todos os Gs, o G20, aí você tem o G8, enfim, aí temos também a Unasul. Ou seja, é um mosaico imenso de estruturas semelhantes e que levaram naturalmente à necessidade de criação de unidade no nosso Ministério que pudesse lidar com toda essa temática. Naturalmente que o nosso Ministério cresceu
devido também à presença cada vez mais marcante e mais protagônica do Brasil no universo das nações, mas também para a questão também temática. Hoje em dia os temas se multiplicam de uma maneira muito rápida e você precisa realmente de colegas que possam dedicar a temática do clima, da mudança climática, as questões de natureza econômica, comerciais, culturais, ou direitos humanos, temas sociais, dos ilícitos, dos novos ilícitos, ou seja, a gama hoje em dia é tão vasta de temas e a necessidade de conhecimento profundo dessa matéria leva a que o próprio organograma do Ministério tenha que se adequar. E um exemplo um pouco disso foi o que ocorreu. E por quê? Porque, por incrível que pareça, eu lembro que nós éramos duas pessoas que se ocupavam desse universo. Hoje em dia são quase 15, porque cada um desses agrupamentos tem uma estrutura própria. E, mais ainda, o Brasil, em muitos deles, é coordenador regional. No caso dos BRICS, como vocês sabem, não existe uma estrutura formal, não existe um secretariado, não existe uma sede física e toda a dinâmica dos BRICS ela é rotativa. Né? Então, a China foi a sede da cúpula anterior, então, como a próxima será na Índia, a Índia passa a assumir todos os homeworks, os deveres de casa relativos à cúpula. Isso parece simples, mas não é, porque assim como o IVAS, os BRICS também têm seus tentáculos. O IVAS tem 16 grupos de trabalho, por exemplo, e tem mais uns 4 subgrupos, mais a sociedade civil, como são 7 fóruns, mais as operações navais. O universo é tão amplo que nós fizemos um levantamento, chegamos uma vez a ter 92 reuniões só, digamos, no espaço de 8 meses. Era praticamente toda semana tinha alguma coisa acontecendo. E os BRICS estão caminhando pela mesma trilha. Porque, naturalmente, com o BRICS, eu não gosto nem vou seguir muito um pouco o que eu tinha preparado, vou dar uma de vestibular que ignorava que eu estava preparado no papel e achava que é uma bobagem, falava, não é por pretensão não, mas eu acho que talvez possa fluir um pouco mais. Naturalmente que vocês estão cansados de saber, eu trouxe até um pouco essa exposição desse kit, que naturalmente já para vocês que trabalham diretamente com os BRICS é um didatismo até constrangedor. Mas enfim, já que eu tenho aí com ele, pode ser que me ajude inclusive a algumas das ideias, que é só a composição. Bem, naturalmente a origem do BRICS. Vocês estão cansados de saber que a origem do BRICS é o único desses fóruns que não é uma produção dos Estados Nacionais propriamente dito, ou seja, nasceu através do universo econômico financeiro, com os dois grandes estudos da Goldman Sachs, um do Jim O'Neill e outro do Miguel Wilson do Robert Perestroham, no espaço no início de 2001 e 2003, e a mídia, quer dizer, o mundo financeiro, isso naturalmente ele criou porque eles precisavam de estatísticas, ou seja, juntar um grupo de países baleias, países monstros, como damos os nomes, e a partir daí identificá-los para os investidores estrangeiros, ou seja, o Wall Street, que no fundo criou, digamos, a ideia dos BRICS. Só que, naturalmente, depois houve uma identificação, a mídia comprou muito facilmente e o mundo acadêmico também. Com isso se configurou, digamos, esse agrupamento, mas ele efetivamente só veio a ser absorvido pelos governos posteriormente. Inicialmente os encontros eram mais de natureza econômico-financeira, foram os ministros da Fazenda dos países que se reuniram. Então a ideia, está vendo? Um acolhimento da ideia para os análises financeiros pela própria mídia, a própria pujança desses seria o fundamento do BRICS, e até é interessante estar o BRICS com CK em inglês, e até recentemente o pastor da Coreia brincou comigo e disse assim, olha, bem que vocês mereceriam colocar a Coreia do Sul também nos BRICS. O cara já está ali, olha, só vocês incluírem um pouco a Coreia. Mas sobre, inclusive, esses candidatos, digamos, aos BRICS, eu vou falar talvez posteriormente, se houver tempo. Mas, enfim, então o agrupamento naturalmente nasceu desse potencial e eu pico no nariz de cera porque eu vou, naturalmente, que o fulcro dessa palestra é um debate em torno dos resultados de Sanha, né, que foi a terceira cúpula, na qual eu estive presente e eu gostaria de fazer uma análise com vocês. Esse quadro comparativo, enfim, naturalmente, a gente sempre procura atualizar, e dessa vez, inclusive, incluímos já a África do Sul, que não fez uma diferença, talvez,
muito, muito grande em alguns desses segmentos, conquanto seja um país também não tão pequeno assim, tem mais de 1 milhão de metros quadrados, mas vocês já fica mais ou menos evidenciado todo o potencial, tanto em termos de massa territorial e também de fronteiras marítimas, de população e os indicadores econômicos. Naturalmente tem uma dinâmica grande em função, enfim, da atualização permanente desses valores de PIB e per capita, também o PPP. Também as exportações, então já dão mais ou menos uma ideia sintética do potencial tanto de área terrestre do planeta, da população mundial e do PIB nominal mundial. Mas enfim, esse gráfico é interessante, naturalmente, porque nessas convergências de círculos, vocês mostram os países com a população superior a 100 milhões, os países com mais de 2 milhões quadrados e os países também com o GDP nominal de superior a 600 bilhões. E se nós dermos uma olhada, e já antecipando alguns elementos, nós temos alguns países, por exemplo, como a Indonésia, que se acerca um pouco do centro desse círculo. Mas Brasil, Rússia, Índia e China, e junto aos Estados Unidos, que não somos pequenos, é o que estão no centro e que congregam todos os elementos indicados. Bem, aqui é uma coisa que vocês já estão cansados de saber, mais ou menos esse percentual cresce a cada instante. Talvez a parte populacional, talvez temos que diferenciar, porque a Rússia é o único caso em que a população realmente, o crescimento vegetativo está sendo menor, mas os demais, embora num ritmo menor que antes, como Índia e China, de certa maneira, enfim, existe ainda um grande potencial de crescimento mundial populacional. E, bem, aí também temos alguns dados econômicos e as projeções de por volta de 2032, algumas das quais nós já podemos, inclusive, antecipar projeções que foram estabelecidas para uma escala temporal diferente, que já está sendo antecipada nos dias atuais. Também é outro gráfico comparativo, vocês podem ver, nós tentamos fazer uma comparação com a área do euro, com os próprios Estados Unidos e outros países membros da OCDE, o percentual do crescimento do GDP. Aqui nós procuramos também fazer esse gráfico, mas mostrando um pouco a fatia de cada um e também a previsão para o universo de 2008 e 2014. Naturalmente que, como eu disse a vocês, essas projeções podem guardar uma certa falha, mas o fato é que, enfim, existe uma expectativa muito grande de um protagonismo desses países. Sem dúvida nenhuma, cada um guarda uma certa diversidade, alguma dificuldade, mas o fato é que nós estamos chegando, digamos, a uma posição que é inexorável. Inclusive, é o que eu estava dizendo anteriormente, a ideia nasceu de fora, foi comprada pelo universo acadêmico e midiático, e também pelos Estados, a partir do momento que nós começamos a ter os encontros dos chanceleres e dos ministros das Finanças, e posteriormente com a primeira cúpula que foi na Rússia, em Canemburgo. A partir desse momento em que nós moldamos um pouco os BRICS. Talvez o turning point, momento de grande modificação, tenha sido a adesão da África do Sul. Mas sobre esse assunto dos novos membros, eu vou falar porque guarda sua complexidade e eu não quero atrapalhar digamos, a colocação das ideias.